Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. E em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de História. Hoje o nosso tema, crise da Bolsa de Valores, crise de 29, crash. Vai abalar aí os pilares do capitalismo no mundo pela primeira vez na história em 1929. Embarque nessa, vamos junto? Bom estudo a todos nós e, poxa, vamos lá. Primeiro slide é da gente, vamos lá. Grande Depressão, crise de 29, também conhecida como crise de 1929, foi uma grande depressão econômica que teve início em 29 e persistiu ao longo da década de 30, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. Olha, então é uma crise que marca longo período, até 1939. Então são 10 anos de uma crise capitalista que inclusive interfere diretamente no Brasil também. A Grande Depressão é considerado o pior e o maior e o mais longo período da recessão econômica do sistema capitalista do século XX. Vamos lá, vou colocar minha primeira contribuição no nosso slide aí. Então nós entendemos como crash, também é chamado assim, né? O que é o crash? Quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Dentro dessa situação, o que nós temos? Um sistema capitalista extremamente liberalista. O que é o liberalismo? Liberalismo clássico, isso aqui é do clássico do século XIX. Adam Smith, no século XIX, escreve um livro chamado A Riqueza das Nações, onde acredita que uma mão invisível iria regular o mercado capitalista, uma mão invisível, uma mão que não se vê, através da chamada lei da oferta e da procura. O Estado não deveria interferir, ou interferir o mínimo possível na economia, porque essa mão invisível, regulando o mercado com a lei da oferta e procura, iria estabelecer os preços pela chamada consumo e venda, né? Lei da oferta, lei da procura. Quanto mais se procura, mais aumenta o preço. Assim, quanto mais tem gente ofertando, tem competição, diminui o preço também. Então ele acredita nessa regulamentação dos preços e do sistema capitalista de uma maneira liberal, ou seja, sem a participação do Estado. Ele defende a não intervenção do Estado. Essa literatura aqui, essa leitura do sistema capitalista clássica, principalmente da não intervenção, a mão invisível, vem do pensador Adam Smith, ok? No livro chamado A Riqueza das Nações. Bom, aí, claro, se ele está falando que não pode ter interferência do Estado, que aí vai funcionar de uma maneira invisível, uma mão invisível, regulando o mercado na lei da oferta e a procura, os países começaram a implantar esse sistema de liberalismo. Todos defendiam, inclusive, esse sistema de liberalismo. Outros pensadores têm a mesma linha ou outras ideias que vai fechando, vamos dizer assim, as arestas. David Ricardo, também. Thomas Malthus, famosa história da teoria malthusiana da explosão demográfica. Né? Então, assim, todos esses caras participam dentro de uma escola clássica, né, do século XIX, que nós colocamos como liberalismo clássico junto com a gente aqui. Então, assim, uma economia completamente sem uma participação do Estado interferindo, regulando o mercado, vendo se aquela empresa existe ou não existe, vendo crédito, né, controlando ou regulamentando os créditos bancários. Nada disso tinha, então estava assim, liberado o crédito, valores astronômicos para pessoas que não tinham condições de pagar aquilo. E investindo em bolsa de valores virou uma espécie de bola da vez. Todo mundo falava assim, nossa cara, ali é uma máquina de dinheiro, você tem que investir. Mas eu não tenho. Não, mas hoje não precisa nada não. Vai lá no banco, pega 100 mil. 100 mil, não é uma visão hipotética não. O cara ganhava 1.500 contos, $500, ia lá e pegava, que $500, muito menos. Pegava 100, 80 mil de empréstimos de dólar e investia na bolsa de valores porque se ganhava muito dinheiro com os títulos, com a movimentação bancária. Nisso, como não tinha interferência do Estado e regulamentação, né, e um controle do Estado, tinha muitas empresas fantasmas que a pessoa pegava um dinheiro que não é dela, especulação bancária, investindo numa empresa que não existe. Ah, meu amigo, olha o que vai dar. Esse período da depressão econômica causou altas taxas de desemprego. Então aqui estão as consequências do crash da Bolsa de Valores.
quedas drásticas do produto interno bruto de diversos países, bem como quedas drásticas na produção industrial. Preço de ações em praticamente todo o medidor de atividade econômica em diversos países do mundo. O dia 24 de outubro entrou na história como a famosa Quinta-feira Negra. É o crash, teve o dia que estourou, 24 de outubro, chamada Quinta-feira Negra. É o dia que despencou, primeiro dia, é o dia que despencou as ações. E as pessoas desesperadas tentando vender para salvar um pouquinho de dinheiro. Aí que acelerava mais ainda, né, a crise da bolsa, a quebra da bolsa de valores de Nova York. Né? Wall Street era o centro, o coração financeiro dessa história. Tem registros, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aqui, fotografias mostrando Wall Street com uma multidão na frente, né, na rua de Nova York, na frente do prédio de Wall Street, do coração da Bolsa de Valores de Nova York, desesperada porque estava vendo seu dinheiro cair. Tive a oportunidade de ler um livro, inclusive, da família Rockefeller, uma história particular. A família Rockefeller, uma das maiores produtoras de petróleo dos Estados Unidos, que se ela retirasse os títulos delas, aí que despencava no dia mesmo a quebra da bolsa. Mas o chefe Rockefeller segurou, não quis vender, mesmo vendo suas cifras milionárias, trilionárias caindo, né? Ele segurou, não vendeu para ninguém. E mesmo ele vendo perder, então tem assim, uma história assim, meio lendária aí, mas parece que é verdade. E assim, milhares de acionistas perderam literalmente da noite para o dia milhões, grandes somas de dinheiro. Crash da Bolsa de Valores chamado Quinta-feira Negra. Muitos perderam tudo que tinham. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York piorou drasticamente os efeitos da recessão já existente, causando grande deflação, queda nas taxas de venda de produto, que por sua vez obrigaram ao cerramento de inúmeras empresas comerciais e industriais, elevando assim drasticamente as taxas de desemprego. O colapso continuou no dia 28 e no dia 29 de outubro. Eu apresentei então uma situação que é o liberalismo. A outra situação que nós relacionamos, por que aconteceu o crash, a quebra da Bolsa de Valores. Estados Unidos termina a Primeira Guerra Mundial com uma grande potência, com uma linha de produção assim vertiginosa. A Europa estava devastada pela guerra, os grandes países, as grandes potências, né? A Áustria, a Alemanha, Império Húngaro, enfim, o antigo Império Húngaro, França, Inglaterra, estavam todos destruídos pela Primeira Guerra Mundial, com seus polos industriais destruídos. Então os Estados Unidos vendia principalmente os bens duráveis, né? Geladeira, freezer, fogão, e exportava para a Europa. Então a economia, o momento do boom, desenvolvimento assim pós Primeira Guerra dos Estados Unidos foi baseado nessa situação da Europa destruída, mas logo, rapidamente a Europa se reconstruiu, suas indústrias retornaram a funcionar, retornaram a existir, diminuiu, caiu muito as importações de bens duráveis dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos não parou de produzir. Parou de vender e continuou produzindo a mesma quantidade. Resultado, uma deflação, né? Caiu o preço dos produtos, não tinha para quem vender e aconteceu o que nós chamamos também um dos motivos econômicos da quebra da Bolsa de Valores. Olha lá, efeitos, inclusive aqui no Brasil, os efeitos da Grande Depressão. Cada país recebeu, dependendo de cada situação. Além dos Estados Unidos, foram duramente atingidos pela Grande Depressão, foram a Alemanha, que já estava devastada por causa do Tratado de Versalhes, da Primeira Guerra Mundial, Holanda, Países Baixos, Austrália, França, Itália, Reino Unido, especialmente o Canadá. Eu quis fazer um destaque para o Brasil, porque era o grande produtor de café do mundo, era o Brasil, a economia do Brasil era o café. Os Estados Unidos eram um dos maiores compradores do café brasileiro, não tinha para quem vender. Isso interferiu diretamente na era Vargas, ou seja, na Revolução de 30, porque prejudicou o governo de Washington Luiz. E durante o governo de Getúlio Vargas, nós temos histórias assim de compra, o Getúlio Vargas comprando café. Tudo bem, já tinha o convênio de Taubaté, ainda da época da República Oligárquica, que era essa política do convênio de Taubaté. Quando não se tinha para quem vender, o governo ia e comprava o café dos próprios produtores brasileiros, estocava em silos, né? No caso de Getúlio Vargas, temos histórias que ele preferiu comprar
queimar esse café. Já tive a oportunidade de ler livros dizendo que inclusive jogavam em fornalhas de trem esse café, e algumas brincadeiras do pessoal falando assim, tá chegando trem, porque o cheiro de café. Tem essas histórias também relacionadas, me mandavam queimar silos inteiros, sacas e mais sacas, inclusive usando também para queima desses navios a vapor dessa época ainda. A Grande Depressão acelerou o processo de industrialização no Brasil, porque o Brasil teve que se virar, como diz o outro, pegou ali o período do Getúlio Vargas, reorganizando a indústria brasileira. Praticamente não houve nenhum abalo na União Soviética, o único país que não recebeu nenhum abalo, porque é uma economia fechada, socialista, estava politicamente e economicamente fechada para novas tecnologias. Então, assim, ela não foi afetada, mas o mundo, tirando a União Soviética, todos receberam o efeito da crise da Bolsa de Valores de 1929. Entre 29 a 32, o PIB mundial caiu do mundo, caiu 15%. Vocês teriam uma ideia o que foi a crise da Bolsa de Valores de Nova York. A multidão, que eu comentei com vocês, chamada Quinta-feira Negra, na frente da Bolsa de Valores de Nova York, trouxe mais uma imagem para vocês, uma família americana despejada de sua casa. Muito comum essa situação das pessoas não ter como pagar a sua casa, ou para pagar alguma dívida, hipotecaram a casa, não tinha como pagar depois o empréstimo da hipoteca, tiveram que sair, que eles eram despejados. Essa imagem, essa fotografia de 39, como o senhor Roberto falou, o crash, a quebra da Bolsa de Valores durou até 39, até a Segunda Guerra Mundial. Somente após a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos realmente se reconstruiu. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a Europa se reconstrói e diminui a importação dos Estados Unidos, o senhor Roberto falou sobre isso. Produção acelerada sem consumo acompanhar, continuaram produzindo a mesma coisa, mas a Europa não estava mais comprando. Vai fazer o que se produz? Estocar? Wall Street era uma fábrica de ganhar dinheiro falso, dinheiro fictício, com empresas fantasmas que não existem, empréstimos em empresas fantasmas, o liberalismo, o senhor Roberto explicou para vocês aqui, a não intervenção do Estado na economia, crash, Quinta-feira Negra, quebra da Bolsa de Valores. Como que se resolve isso, professor? Pô, aí entra um nome, Franklin Delano Roosevelt. O presidente Roosevelt coloca em prática um novo sistema capitalista. Mas que novo sistema é esse? Bom, ele chama de, ou nós hoje, né, atualmente, colocamos como capitalismo intervencionista. Então ele vai criar obras públicas para todo lado, constrói ponte, constrói estrada, constrói, como diz o outro ali, uma praça, inventa obras públicas, pega essa massa desempregada, faminta, desesperada, bota para trabalhar, né? E ele criou então o chamado política de intervenção, né, do Roosevelt, que marcou muito esse período de reconstrução dos Estados Unidos com o nome de Franklin Delano Roosevelt. Não por acaso que é o presidente que vai segurar a bronca até a Segunda Guerra Mundial, quando ele acaba falecendo no último ano de guerra, em 45. Questão de doenças pessoais. Os Estados Unidos interfere diretamente nessa situação no café do Brasil, como eu comentei com vocês. Esse crash, essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York foi uma situação assim para provar realmente do que o capitalismo poderia se reconstruir, como se reconstruir. A partir disso, todo mundo começou a pensar em nova política, inclusive a política de bem-estar social, viu que o capitalismo liberalista não é bem por aí. Começou a se falar depois do Roosevelt numa política intervencionista, né, num governo estatal que tem que propor e fornecer à sociedade uma política de bem-estar social. Hoje, atualmente, depois o capitalismo já passou por outras crises. 2009, a crise imobiliária famosa. A 2015, a mais recente nossa. E o capitalismo se mostrou como um sistema de organoide que ele se reinventa, né? Alguns especialistas falam, inclusive, em crises cíclicas na história. Que o capitalismo parece que ele tem um boom, desenvolvimento, chega no topo, aí vem uma crise, despenca, aí ele se reinventa, né, já passando pelo chamado neoliberalismo, que é uma mistura de liberalismo na intervenção com intervencionismo. Então nós chamamos de governos neoliberalistas, que tem essas duas políticas aí. Hoje já se fala em neoliberalismo, outras novas práticas capitalistas. Então assim, é o sistema capitalista sempre se reinventando, por isso que ele não é um sistema que ele caiu, acabou, transformou em outro. Sabe? Um modelo assim, de um sistema, um organoide,
de reconstrução impressionante. Eu fecho com vocês aí. Poxa, espero que vocês tenham aprendido junto comigo aí, assim como estou aprendendo muito com vocês. E, como sempre, foco no estudo, galera. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu, galera!